Oi, gente, tudo bem? Tô passando aqui hoje para contar uma experiência que eu tive alguns anos atrás e espero que possa ajudar outras pessoas também que podem passar por isso. Há uns anos atrás, eu morava em outro estado ainda. Eu comecei a perceber que eu tinha um certo bloqueio para ouvir a palavra de Deus. Nos cultos estava tudo bem, na hora do louvor, na hora da oferta, estava tudo ok. Era sentar para ouvir a pregação, era como se dois tampões fossem colocados no meu ouvido. Eu não tinha jeito de eu conseguir ouvir, de eu conseguir prestar atenção. Muitas vezes eu me policiava de me sentar, ficar olhando fixo, tipo, presta atenção, presta atenção. E nesse foco de presta atenção, quando eu percebi, a minha mente estava lá em qualquer lugar, menos na pregação. E eu comecei a perceber isso e a questionar a Deus, né? Porque eu sentia falta, eu não entendia muito bem o porquê ou a da importância de ouvir a palavra de Deus. Mas aquilo começou a me incomodar. E quando virou essa chave na minha mente, de eu começar a buscar de Deus para que eu conseguisse ouvir a palavra dele, foi quando eu descobri que um dos pastores que eu conhecia pregava algumas heresias. E isso me preocupou bastante, porque como que eu vou saber se é heresia ou não, se é verdade ou não, se eu não leio, se eu não presto atenção na palavra? Então, como que eu vou saber se é certo ou se é errado? Então, se tu não lê a palavra, se tu não presta atenção nas pregações e vai estudar na Bíblia sobre aquilo, ou se tu não tem o costume de ler e depois ouvir uma pregação sobre o que você leu, a probabilidade de uma pessoa que pregar heresias te convencer que aquilo é certo é muito grande. Em Lucas 11, 28 diz: Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Então, nosso manual de vida é a Bíblia. Então não tem como ter uma vida com Deus, uma vida cristã, sem ler a palavra dele, sem o conhecer através da palavra. Então, mas o que eu fiz para que isso mudasse? Eu tinha por volta dos meus 20 e poucos anos já, 20, 22. E quando isso aconteceu, eu dizer, chega, basta, eu tenho que fazer alguma coisa para que isso mude. Foi quando eu conheci o pastor Lucinho Barreto. Num certo dia, eu estava no YouTube e vi uma das pregações do pastor Lucinho. Acredito que muitas pessoas conheceram ele através da pregação que ele fez vestido de Chapolin. Isso mesmo, foi... Aquilo me chamou a atenção, porque eu vejo a nossa vida espiritual como uma vida de uma criança recém-nascida, assim, caminhando etapa por etapa até ser adulto. Nós somos assim também. Nós temos que engatinhar, começar a tentar andar e assim por diante. Não tem como começar lá de cima. E pra mim, pelo menos pra mim, foi dessa forma. Era como se tu colocasse qualquer pregação na minha frente, já que eu tinha esse bloqueio, se colocasse, vamos dar um exemplo, uma pregação do Luiz Hermínio, eu não ia prestar atenção, eu não ia conseguir ouvir, porque era muito complexo, era muito versículo, e eu não lia a palavra, então ele estava falando grego, e aquilo não me prendia a minha atenção. E voltando lá ao canal do YouTube, que eu tava olhando, procurando alguma coisa para olhar, foi quando me chamou a atenção que tinha a pregação do pastor Lucinho, dele vestido de Chapolin.
Nisso eu fiz uma maratona. Eu tava em casa naqueles dias, eu fiquei 3 dias seguidos só vendo pregações do pastor Lucinho. E eu comecei a pegar um amor tão grande pela palavra, pelas pregações, sobre estudar aquilo que ele estava falando, porque era uma linguagem que eu entendia. Em um certo vídeo no YouTube, eu vi uma entrevista dele falando que as pregações dele são como papinha para criança. E aquilo eu me identifiquei muito, porque realmente foi isso que aconteceu. Para que a minha vida na palavra começasse a andar, foi através da papinha que ele faz. Não querendo desmerecer, cada um tem sua forma de pregar. Mas ele mesmo falou que para dar o ponto de partida ali, as pregações dele são a papinha pro nenê. Eu era um bebê espiritual. Então, eu precisava de papinha, não tinha como me dar uma refeição completa, porque eu não ia conseguir comer. Então, através das pregações dele, eu comecei a prestar atenção, começou a me prender. Nisso, eu comecei a estudar a palavra de Deus da minha forma. Não cheguei a fazer teologia nem nada, mas Deus revela de formas diferentes para pessoas diferentes. Então, se tu lê um versículo, um capítulo hoje, Deus te revela algo. E se tu lê daqui semana que vem, ele vai te revelar outra coisa. Mas o irmão do teu lado, lendo o mesmo versículo, pode ter outro discernimento daquele versículo. Então, a palavra de Deus se renova todas as vezes que a gente for ler. Então, aquilo começou a me dar sede de aprender a cada vez mais, de ler. E nisso eu comecei a pegar outras pregações mais complexas. E hoje, graças a Deus, eu não tenho esse bloqueio. Claro, tem pregadores que a gente se identifica mais, outros nem tanto, pela forma de falar, mas não porque eu não tô entendendo o que ele tá falando e por medo dele tá falando heresias e eu acreditar naquilo, simplesmente por preguiça de não estudar a palavra de Deus. Então, eu espero que, de alguma forma, o meu testemunho venha ajudar alguém que tenha esse bloqueio de não conseguir ouvir a palavra de Deus. Comece aos poucos, comece com coisas simples, mas tudo o que tu ouvir, vá na palavra de Deus. Não deixa que o homem te convença, mas que o Espírito Santo te convença do que é certo e do que é errado. E tu só vai ter certeza disso orando e lendo a palavra de Deus. Espero que tenha ajudado alguém. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!